episódio passado, episódio 3, eu falei sobre ser liberto em Cristo. Cristo tem poder para nos libertar da escravidão do pecado, tem poder para nos transformar, nos dar um novo coração, uma nova afeição, e isso é um milagre. Deixa eu falar mais um pouco sobre isso. Regeneração é quando recebemos um novo coração. Ganhamos vida espiritual quando estávamos mortos em delitos e pecados. Recebemos visão quando estávamos cegos. Visão para enxergar a luz da glória de Deus na face de Cristo. E por causa disso, respondemos ao Evangelho com fé quando nos deparamos com ele. E a fé também é um dom, uma dádiva de Deus. E no momento que nós depositamos a nossa fé em Cristo, acontece um ato forense. Forense é um termo derivado da justiça, dos tribunais. Somos justificados diante de Deus quando olhamos para Cristo como nossa única esperança. Justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. E agora, começamos a caminhar rumo à glorificação, que ocorrerá na volta de Jesus Cristo, quando habitaremos no novo céu, nova terra, eternamente com Cristo, com corpos glorificados, ou seja, sem a presença da corrupção do pecado. Sim, eu creio nisso, pois até a glorificação caminharemos em um processo de santificação. É aquela história dos 3 P's. Na justificação, fomos libertos da punição do pecado. Na santificação, estamos sendo libertos do poder do pecado em nossa vida. E na glorificação, seremos libertos por completo da presença do pecado. Punição, poder, presença. Agora estamos entre a justificação e a glorificação. Estamos no caminho da santificação. Somos transformados, santificados, dia após dia. É algo processual. E no episódio passado eu falei sobre o problema de ser um liberto em Cristo e não viver conforme essa realidade. Não agir de acordo com seu status legal diante de Deus. Não agir de acordo com a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Sim, filho de Deus, por adoção, por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que te resgatou. Não estamos agindo de acordo com nossa verdadeira identidade quando nos submetemos novamente a um jugo de escravidão. Isso é uma contradição. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Por isso eu te digo, cristão, não se esqueça da verdade que Cristo te libertou. Essa mensagem é dedicada a um cristão que não está vivendo de acordo com sua real identidade, em especial aqueles que estão se submetendo ao jugo da pornografia, mas serve para qualquer cristão que está vivendo em pecado. Uma coisa eu te digo, novamente, não se esqueça que Cristo te libertou e você foi feito uma nova criatura, porque senão você não teria prazer na lei de Deus e tristeza pelo seu pecado. E saiba que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Por isso, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. E por último, não se esqueça que você foi feito filho de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Então, se estamos em Cristo, não nos colocamos diante de Deus como se estivéssemos diante de um juiz vingador com a espada da lei, pois Cristo já foi ferido por nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Por isso, reconciliados com Deus, quando nos achegamos ao trono da graça, saiba que estamos diante do Pai, que nos escolheu por pura graça antes da fundação do mundo.
Mas saiba que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar vivendo no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Por isso, que é lutando para viver em santidade e tendo prazer na santidade que você irá confirmar a sua vocação e eleição. Não se esqueça também que Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. E aquele que começou boa obra em nós, haverá de completá-la. Filipenses 1,6. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se diante do trono da graça, em oração, confessarmos os nossos pecados ao Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados. E quando confessamos os nossos pecados, somos purificados de toda injustiça e curados. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4, versículos 14 ao 16. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, e esse foi o devocional Deus acima da pornografia, podcast Rima Teológica.